E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A amarração que não deu certo. A grande maioria, né? Assim. Bom, vamos lá. Olá, Ana. Olá, assombrados. Aqui é a Fulanita. Hoje eu quero contar algo que aconteceu com a minha família paterna há quase 40 anos. Quando eu ainda era uma criancinha, aprendendo os meus primeiros passos e as minhas primeiras palavras. O conteúdo a seguir talvez seja um pouco sensível para você que o lê e para alguns ouvintes também. Porém, não se trata de um relato proibidão. Algumas passagens serão omitidas e outras amenizadas, pois gostaria muito que você contasse. Recentemente, te enviei um outro relato chamado A Liberdade Não Tem Preço. Ah, tá. Foi emocionante ouvir você contar. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Eu li todos os comentários e, de modo geral, os assombrados gostaram da minha história e eu gostaria de agradecer a cada mensagem de carinho dedicadas a mim e a minha família. E peço desculpas, pois deveria ter explicado sobre o meu Exu no início do relato e não no final, como eu fiz. Algumas pessoas se assustaram com o seu nome, porque infelizmente o associaram ou o associam ao mal. Enfim, o relato a seguir talvez se encaixe na categoria Maledite, e todos os nomes estão trocados. No início dos anos 80, Geórgia, no auge dos seus 20 e poucos anos, esbanjava beleza e sedução. Peraí, isso daí aconteceu com alguém na família paterna dela, tá? Beleza. Então, no início dos anos 80, Geórgia, no auge dos seus 20 e poucos anos, esbanjava beleza e sedução. Era a terceira dos 4 filhos de Soraya, sendo a única filha mulher. Quem a via nem imaginava a vida miserável que outrora levara. Quando criança, havia sido abandonada por seu pai, assim como seus irmãos e sua mãe. E Laia, é sentar aqui e começar a espirrar, gente. E a gata nem tá aqui agora. Bom, quando criança havia sido abandonada por seu pai, assim como seus irmãos e sua mãe. Era o segundo casamento fracassado na vida de Soraya, que sozinha enfrentou todos os tipos de dificuldades para criar os seus filhos, chegando a pegar comida dos lixos de restaurantes para alimentar a sua família. Tempos após ser abandonada, Soraya conheceu Aguinaldo. Eles se juntaram e a vida, enfim, começou a melhorar. Aguinaldo assumiu legalmente a paternidade das crianças, dando-lhes condições dignas de vida. Estavam longe de serem ricos, porém agora a fome deixaria de ser uma realidade. Geórgia, assim como seus irmãos, crescia forte e saudável, porém ela se destacava por sua beleza. Cabelos longos, fortes e brilhantes, pele aveludada e um corpo escultural, que mais parecia ter sido esculpido à mão. Chegou à fase adulta colecionando paixões, até que conheceu um partidão, um jovem, solteiro, bonito e rico, um herdeiro. Eles se envolveram romanticamente e Geórgia viu ali a chance de definitivamente mudar de vida. Mas o partidão não tinha intenção de firmar um compromisso com ela. Ela era linda sim, fazendo despertar nele seus desejos mais selvagens e primitivos. Era uma amante perfeita. A essa altura, Geórgia tinha um emprego relativamente bom, o que permitia que ela se vestisse bem, andasse perfumada, mas não estava ainda à altura de ser a esposa do herdeiro. Geórgia investia pesado, ela queria o partidão a todo custo, que por sua vez, aos poucos, foi se afastando na tentativa de escapar de suas investidas. Afinal, ele não pretendia se casar, pelo menos não com Geórgia. Percebendo que estava prestes a perder o herdeiro, Geórgia decidiu agir. Aquele homem seria seu, a qualquer custo. Procurou por um dito feiticeiro pedindo uma amarração. Ela queria aquele homem,
Ela queria aquele homem apaixonado aos seus pés, louco e cego de amor, fazendo todas as suas vontades. Não que ela o amasse, ela só não estava disposta a perder a boa vida que o herdeiro lhe proporcionava. O feiticeiro deu seu preço e mais uma lista de ingredientes para fazer a magia. E, dentre outras coisas, precisaria de um porco. E esse porco seria sacrificado. Georgia tinha minha mãe, sua cunhada, como sua confidente, e contou o seu plano para ela. Minha mãe tentou fazer com que ela desistisse dessa ideia, porque ela sabia que o que Georgia pretendia fazer era arriscado e perigoso. Mas foi em vão. Foi então que a minha mãe decidiu desabafar com a sua mãe, que nessa época já era mãe de santo. Dona Zilda, minha avó, disse assim: Estela, diga a Georgia que não faça isso. Isso tá errado. Essa magia não vai fazer com que o herdeiro fique com ela. Além do mais, esse procedimento tá errado. Não pode sacrificar o porco. Se ela insistir nesse absurdo, tudo que fizerem com o porco também será feito com alguém do sangue dela. E outra, se o herdeiro fosse o homem do destino dela, eles ficariam juntos sem que precisasse fazer amarração. Bom, preocupada com o que a minha avó disse, minha mãe tentou convencer Georgia mais uma vez de desistir dos seus planos, porém sem sucesso. Georgia então levou para o tal feiticeiro tudo o que ele havia pedido, inclusive uma volumosa quantia em dinheiro. Trabalho feito, porco sacrificado, agora era só esperar que o herdeiro caísse aos seus pés e a tornasse sua esposa. Mas como havia previsto Dona Zilda, o trabalho não deu certo. O herdeiro que até então ainda se encontrava com Georgia sumiu, desapareceu. Pegou nojo dela, fugia dela que nem o diabo foge da cruz. Eles nunca mais se viram. Porém, o pior ainda estava por vir. Dentre os 4 filhos de Soraya, havia o Alex, o irmão caçula de Georgia. Na época do acontecido, ele tinha 16 anos. Um rapazote lindo, de 1,90 m de altura, um porte físico atlético. Era uma criança num corpo de adulto. Num belo dia, Alex saiu de casa para fazer um passeio. Não deu muitas explicações. Estava naquela fase aborrecente, sabe? Se achava dono do seu próprio nariz e, portanto, não devia satisfações a ninguém. As horas avançaram e nada do Alex voltar para casa. E no dia seguinte, nada também, nenhuma notícia de Alex. Preocupados, Soraya e Aguinaldo foram à delegacia de polícia e registraram uma queixa sobre o seu desaparecimento. Eu não sei ao certo como funcionavam as coisas naquele tempo, mas ao que parece, essas queixas não eram tratadas como prioridade pelas autoridades policiais. Soraya e Aguinaldo voltaram para casa e iniciaram uma busca paralela. Familiares, amigos e vizinhos se mobilizaram e partiram em busca de informações no intuito de localizar o paradeiro de Alex. Sem sucesso. No dia seguinte, Soraya foi chamada à delegacia. Aguinaldo estava no trabalho e quem a acompanhou foi o meu pai, seu primogênito, junto de outros familiares. Chegando lá, o delegado informou que um corpo com as mesmas características de Alex havia sido encontrado no lado oposto da cidade. Estava no IML, prestes a ser enterrado como indigente. Soraya se desesperou e precisou ser amparada. Meu pai e um outro familiar foram até o IML. Chegando lá, o que todos temiam se confirmou. Era o corpo de Alex. Diante daquele corpo sem vida, já em estado de decomposição, o meu pai se desesperou. Afinal, tratava-se do seu querido irmão caçula. E agora, como proceder? Pois ele ainda tinha a dura missão de levar a sua mãe a triste notícia. Acredito que não seja difícil de imaginar o que aconteceu nas horas seguintes. Uma família inteira enlutada. Mas afinal, o que aconteceu com Alex? Alex saiu de casa no fatídico dia sem dizer para onde ia, com quem iria.
Seu corpo fora encontrado por pessoas que transitavam pelo local em uma periferia distante de onde ele morava, onde tinha uma lagoa. Alex estava com apenas os seus pés dentro da lagoa. Em seu corpo havia sinais de tortura e espancamento. Marcas de queimaduras feitas com cigarros, alguns dentes quebrados, bem como outros diversos ossos. Por fim, 3 marcas de tiro. Alex, embora rebelde, não andava com más companhias. Não era envolvido com o crime. Ele não fazia uso de bebidas nem de substâncias ilícitas, o que pôde ser comprovado em sua autópsia. Então, quem teria cometido tal barbárie? E qual teria sido a motivação? Esse crime era um mistério para a polícia, para a família e para os amigos. Bem, meu pai reconheceu o corpo de seu irmão e fez todos os trâmites legais. Junto com seus irmãos, fez os trâmites legais junto com seus irmãos para que Alex tivesse um enterro e velório dignos. Foi uma comoção geral. Todos que conheciam Alex estavam presentes para se despedirem daquele meninão. Soraya, como podem imaginar, estava destruída. A dor lhe rasgava o peito. Por que fizeram isso com seu menino? A vida perdia o sentido ali para ela. Dona Zilda também compareceu ao velório e, em determinado momento, a sua preta velha chegou bem discreta, sem que ninguém percebesse, e, se dirigindo à minha mãe, disse baixinho: "A Fia foi avisada para não fazer aquele trabalho, que estava tudo errado, mas a Fia insistiu e acabou com a vida de um inocente. E quem matou esse menino tá aqui. Não vai demorar, vocês vão saber quem foi." E foi embora tão discreta como quando chegou. Instantes depois, 2 rapazes com idades próximas a de Alex chegaram no velório e foram até o caixão. E ao mesmo tempo, um de cada lado, se debruçaram sobre o caixão e começaram a chorar. Eles eram afilhados de Soraya, cresceram junto com Alex. Passaram a infância e adolescência juntos, eram muito próximos. Nesse momento, a coroa de flores que estava em pé sobre a cabeça do defunto, sem explicação alguma, caiu em cima do caixão, fazendo com que eles se levantassem e fossem embora. Ninguém entendeu, nem mesmo a minha mãe, que há pouco ouvira os conselhos da preta velha. Algumas semanas após o sepultamento, com o andamento das investigações, concluiu-se que os autores do crime haviam sido os afilhados de Soraya. Aqueles mesmos que choraram e lamentaram no momento em que a coroa de flores caiu sobre o caixão. E o motivo? Eles sentiam raiva de Alex, porque, segundo eles, não gostavam de ver a rebeldia de Alex com Soraya. Minha mãe não sabe dizer se houve uma condenação e se os garotos chegaram a cumprir pena, porque se tratava de 2 adolescentes, acho que menor de idade. Eu nunca ouvi essa história ser contada pela minha avó Soraya. Ela evitava o assunto. Acredito que fosse para não reviver o trauma. Compreensível, né? Quem me contava essa história era minha mãe, e a avó Zilda confirmava e ressaltava: magia não é brincadeira, não. E não é qualquer um que sabe manipular. Tem que ter muito cuidado com o que se faz. O rapaz perdeu a vida por causa da irmã, que mexeu com o que não devia. E ela sequer tem consciência disso. Gente, embora eu seja um bandista, eu não tenho conhecimento sobre alta magia, magia negra, etc. Porque essas práticas não fazem parte da ritualística da Umbanda. Por isso, não sei dizer o porquê Alex pagou com sua própria vida por algo que ele não tinha nada a ver, né? Georgia não se casou com o herdeiro, mas continuou fisgando os solteirões ricos da cidade, até que enfim conseguiu se casar com um. Não sei se dessa vez tal feito se deu através de magia ou não, só sei que o casamento já dura 30 anos. Hoje não temos muito contato porque os meus pais se separaram alguns anos após a morte. De Alex. E sua família foi mais ausente do que presente na minha vida. Espero que a alma de Alex tenha encontrado repouso no lado de lá,
e que ele tenha sido capaz de perdoar os seus algozes. Essa ainda não é a história de vida da minha mãe que eu prometi contar. Essa eu preciso de um pouco mais de tempo livre para organizar as ideias e passar para o papel. Espero que gostem também dessa história. Grande beijo a todos e muito axé com a força de meu pai Ogum para quem chegou até aqui. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, os meninos foram chorar lá qual que foi a motivação? Porque eles não gostavam de ver a rebeldia de Alex com a mãe, no caso, com Soraya? E aí precisa fazer tudo... Enfim, parece realmente algo, né, fora do... né, como se fosse realmente coisa da magia. Então eu também não entendo por que um inocente tal poderia pagar por ela. Porque não ela. Porque às vezes a dor é maior quando se atinge alguém ao redor e não você, não é? Um querido ao redor, mas... aí a coisa tem legalidade de chegar numa terceira pessoa do nada para fazer isso? Enfim, eu não entendo, assim como ela disse que também não entende. Se alguém tiver uma história assim, tiver algo a comentar que acrescente, tá? Com respeito, deixa aí nos comentários ou manda sua história pra gente. Esse foi o relato de hoje, de uma maledite que foi avisada que não deveria fazer aquela amarração, mas cega pela vontade de ter o luxo ali na vida, fez. E parece que foi avisado do que aconteceria. Enfim. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.